Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 25 de março de 2026, quarta-feira, no meio da semana. Agora são aproximadamente 11h16 da noite. Rapidamente, pelo calendário econômico, tivemos mais cedo o discurso de Donald Trump, trazendo para vocês a notícia, pessoal. Infelizmente, a negociação entre Estados Unidos e Irã para um acordo de paz segue ainda incerta. A ONU diz que a guerra saiu do controle e pode se alastrar. Então, tivemos aí alguns impasses em relação à possibilidade deste acordo, algumas desinformações de ambos os lados. Trump afirma que o Irã quer fazer um acordo, ao mesmo tempo o Irã diz que o Trump negocia consigo mesmo e a gente vai empurrando esse conflito mais adiante, infelizmente, sem saber qual será de fato o paradeiro de tudo isso. Então isso acaba trazendo alguns ruídos aqui, né, pessoal, para os mercados, principalmente o cripto. Infelizmente, acaba refletindo de forma negativa. Tivemos ainda hoje as três principais bolsas operando no positivo. O S&P fechou com uma alta de 0,54, Dow Jones alta de 0,66 e Nasdaq uma alta de 0,77. O Bitcoin seguiu o mesmo caminho, pessoal, teve uma alta menos expressiva, 1,10 de ganhos. Neste momento, para nós, preço a mercado 70.896 dólares. Vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós tínhamos aí um anseio de que pudesse se repetir o mesmo traçado aqui no dia 2 de março, onde tivemos o rompimento da média no diário, posteriormente a recusa de preço e logo em seguida tivemos aí um movimento verticalizado em blocos com uma excelente amplitude. Algo muito parecido se delineou para nós aqui nos últimos dias. Tivemos, o rompimento da média, posteriormente a recusa de preço por parte dos vendedores, porém com a manutenção do preço acima da média. E aí a nossa expectativa era que no dia de hoje pudéssemos, ter aí uma maior amplitude, né, pessoal? Quem sabe para buscarmos ali a região dos 74. Acabou faltando traquejo por parte dos compradores, né? Volume, mercado foi um pouco devagar no dia de hoje, porém tivemos ainda assim a prevalência, né, dos compradores no dia de hoje, com o preço novamente se mantendo em cima da média. É óbvio que esse discurso mais cedo de Donald Trump traz aí certos ruídos, pessoal. Então a cautela no mercado prevalece, até porque a gente percebe que, né, os próprios players ainda estão tentando, né, entrar em um consenso justamente para que a gente possa dar continuidade aqui na movimentação do preço. Então, pessoal, hoje a formação do candlestick, a gente percebe que não temos aí um padrão de força, né? Mesmo que tenha havido a prevalência dos compradores, é um candlestick comum, porém não pode ser descartado, né, em virtude, né, de que conseguiram a manutenção do preço acima da média. Porém, pessoal, como eu mencionei, estamos num grande impasse, né? Basicamente, o preço a este nível é briga de cego com foice e a gente precisa colocar aqui alguns parâmetros justamente para a gente entender as reais possibilidades nas próximas horas. Pessoal, a gente percebe que para a gente almejar a região do 74, posteriormente 76, a gente precisa conquistar este nível aqui próximo do 72. Vou colocar outra coloração. Justamente, se a gente almeja, pessoal, dar continuidade, né, pela busca a níveis superiores de preço, a gente precisa conquistar essa região próxima de 72 ou, né, o rompimento. Ao mesmo tempo, a gente percebe que a média no diário se aproxima aqui dos 70.400, assim como a média no tempo gráfico de 4 horas.
quando a gente percebe aqui que houve, teoricamente, aqui a manutenção desses fundos. Então, pessoal, a gente basicamente vai utilizar esses dois ranges como pontos de decisão, tá? Seja para a continuidade do preço, né, a busca por níveis superiores, né, ali a região de 74, seja, pessoal, para buscar níveis inferiores, tá? Aqui dentro não tem o que fazer, infelizmente, tá? Aqui a gente precisa aguardar, pegar a cadeirinha, cigarrinho de palha, o binóculo e ficar acompanhando. Aqui é briga de cachorro grande, né? São os institucionais que vão decidir. Agora, perdendo, pessoal, uma dessas extremidades, aí sim a gente pode ganhar alguma velocidade, tá? Então, como eu mencionei, na banda acima aqui do canal, próximo do 72, a gente eventualmente pode buscar, quem sabe, ali a região de 73,5, 74. Aí pode ser que a gente enxergue aqui um certo embate e um dia muito magnífico, quem sabe a gente pode almejar proximidade do 7,5. Do lado oposto, pessoal, do canal, a banda inferior, a gente perdendo essa região, 70,5, 70,400 aproximadamente, fazendo alusão aqui às médias no diário e no tempo gráfico de 4 horas, colocar um pouquinho mais abaixo para tentar ficar mais pareado aqui nas duas médias, a gente vai buscar provavelmente a região aqui da máxima desse dia, próxima aqui dos 68.900. Pode ser que haja um pullback, uma retração, não havendo, né, boas condicionantes aqui ao que tange o lado dos compradores, né, volume, candlestick com padrão de força, estrutura ascendente, a gente poderá buscar aqui região de abertura e fechamento desses 2 dias aqui na proximidade dos 67.800, tá? E aí num dia muito ruim, né, pessoal, a gente tem aqui também o nosso suporte diagonal, teoricamente ainda faz alusão a esses fundos ascendentes. Então, basicamente, esses são os pontos, pessoal. Aqui dentro, não tem muito o que fazer, né? Os vendedores vêm atuando aí um pouco mais amplitude agora, né? Nesses últimos 30, 40 minutos. Talvez, né, pessoal, até pela questão da notícia que saiu para nós aqui há poucos minutos atrás, se eu não me engano, há 30 minutos atrás, saiu essa notícia aqui do G1. E, obviamente, isso tem, né, trazido ruído aqui para o mercado. Então, o que nos resta é acompanhar essas duas marcações aí, pessoal, de hoje para amanhã. Dentro disso aqui, esquece, a gente vai ficar aí igual camarão na onda, né? Vai para lá, volta para cá, enfim, não tem muito o que fazer agora. Fora desses dois pontos, das duas extremidades, a gente pode ganhar um pouco mais de velocidade, amplitude e aí sim, quem sabe, aproveitar, né, esses movimentos. Então, recomendo fortemente colocar um alarme aí nestes níveis e acompanhar nas próximas horas o que teremos, né, de reação por parte desses investidores, tá? Até o momento, a gente fica quietinho, só guardando, né, justamente para tentar pegar aí alguma oportunidade, principalmente no mercado de derivativos, tá bom, pessoal? Então, acho que no gráfico basicamente é isso, pessoal. Não tem muita enrolação. Hoje, análise um pouco mais simplória, porque existem momentos que não tem muito o que fazer, a gente precisa aguardar. Eu esperei, né, até um pouco mais aí das 11 horas para poder gravar, tentando, né, presenciar alguma evidência importante. Felizmente, não trouxe nada aí de novo para nós. Então, a gente, né, espera um desses dois pontos serem acionados e verifica como será a batalha. Fechado, pessoal? Então, beleza, aqui no gráfico estamos ok. Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica alguma coisa. Aqui pelo lado dos compradores, ó, um livro pulverizado, pessoal.
pouco mais de acumulação aqui no 68 mil, 6,6 milhões de dólares posicionados e região de 67. 68, a gente já está mais abaixo aqui, né, pessoal? Olha só, próximo da abertura e fechamento desses 2 dias, tá? A gente já não vê acumulação, por exemplo, aqui na máxima do dia 24. Então aqui pode ser que tenha sim uma retração, mas algo que seja mais conservador seria aqui na proximidade do 68. No 67 a gente tem também 5 milhões de dólares posicionados, seria aqui, né, pessoal? Mais próximo aqui do nosso suporte diagonal, ponto de decisão, seja para rompimento ou recusa de preço. Então, total sentido. Um pouco mais de lotes aqui, nada muito fora do padrão. Não são barreiras imponentes, porém, querendo ou não, é um pouco a mais de dinheiro comparado a outros níveis. E mais abaixo ainda, região dos 65. Aí a gente tem 14 milhões de dólares posicionados. Só que, pessoal, região de 65 já está abaixo aqui, né, do nosso suporte diagonal. Pode ser que tenha uma tentativa aí de retração. E aí pode ser que venha bater cabeça aqui, posteriormente cai mais. E aí topos e fundos descendentes. Mas aí é um cenário mais distante. Vamos com calma. E pelo lado dos vendedores, acumulação no 7,3, pessoal. 8,6 milhões de dólares. Então a gente estava almejando 7,3,5, 7,4. Talvez no 7,3, evidentemente, conseguindo aqui, né, pessoal, o rompimento do 7,2. 7,3 a gente tem acumulação de lotes. Todo cuidado é pouco. Assim como 7,3,5, mais 7 milhões de dólares. E no 7,4, pessoal, mais 5 milhões de dólares. Ou seja, bastante dinheiro posicionados aqui a partir do 7,3. Então, obviamente, conquistando essa região toda. Cuidado é pouco aqui, justamente porque temos lotes posicionados na mesa, tá? E aí, mais acima, a gente percebe já ali no 7,5, no 7,6, teoricamente, um pouco mais distante da nossa realidade em virtude do cenário, mas de qualquer forma, temos uma resistência ali no 7,6, pessoal, região desse topo anterior, então também total sentido, porém, foge um pouco aqui, né, da dinâmica atual diante do que vem prevalecendo, não só na geopolítica, até mesmo aqui na condição do gráfico, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço novamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.